Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui propondo o ensino sobre a parte inicial da contabilidade, tá bom? Hoje eu vou falar sobre os aspectos qualitativos e aspectos quantitativos da contabilidade. Vamos lá aprender um pouco? Bom, o que seria aqui de uma maneira mais fácil, o que é o aspecto qualitativo na contabilidade? Aqui na minha definição diz que é o nome que qualifica o patrimônio, que deve ser claro bastante para identificar o que está registrado. Então, de uma maneira bem simples, quando eu tenho somente o nome do elemento, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Eu tenho veículos, mercadorias, caixa, banco. Então, quando eu tenho apenas somente a informação do elemento, eu falo que está ligado à qualidade. Mas um veículo, quando eu tenho ele na contabilidade, um veículo por si só pode ser aquele que tem um valor abaixo, um valor médio, um valor alto. Então, quando eu coloco o valor à frente a esse elemento, quando eu coloco aqui, ó, que esse veículo ele tem para o, para o patrimônio da empresa um valor de R$ 20.000, eu estou dando a questão da quantidade de valores que esse elemento tem, tá bom? Então, o que eu posso saber sobre o aspecto qualitativo? Quando eu tenho somente um elemento para avaliar. Quando eu coloco um valor nesse elemento, ele se torna um aspecto quantitativo. Na contabilidade, nós colocamos sempre algumas definições. Por exemplo, esse elemento no qual eu falei para vocês aqui, nós sempre vamos mencionar na contabilidade com um elemento chamado conta, que é o nome técnico utilizado para registrar os elementos, levando em consideração seus aspectos qualitativos e aspectos quantitativos. Tá? Então, uma análise para que eu possa analisar um patrimônio da empresa, eu preciso ter uma conta e com essa conta esteja relacionado a um valor. Tudo bem? Então, como a gente pode definir o patrimônio? O que é patrimônio da empresa? É a junção, né, ao patrimônio. O que ele é formado? Por bens, direitos e obrigações. Então, o patrimônio ele é formado por bens, direitos e obrigações. Então, vamos aqui definir aqui o que é cada um. Isso é muito importante para o nosso segmento aqui na contabilidade. Então, o que são bens? São elementos, ou seja, são contas, né? Que podem ser avaliados monetariamente, ou seja, ele tem um valor monetário, né? Um valor que eu posso, um valor financeiro, eu posso avaliar financeiramente, e podem ser destinados para uso, troca ou venda. Os bens possuem utilidade, por isso são eles que satisfazem a necessidade de seus proprietários. Então aqui nós temos as classificações. Ó. Nós temos os bens permanentes. Que são bens permanentes? São aqueles que possuem vida longa e são adquiridos para ser utilizados na empresa, ou seja, não são destinados à venda. Né? Um exemplo aqui que ele dá como veículo, máquina, ferramenta. No segundo item, bens de consumo. São adquiridos para utilização dentro da empresa e que serão consumidos a curto prazo. Exemplo, material de expediente. O que seria material de expediente? É o que nós usamos no dia a dia. O exemplo mais prático que eu costumo passar é as folhas de sulfite, né? As resmas, os pacotes, os materiais, régua, caneta, pastas, né, suspensas para controle. Aqui nós temos como bem de consumo também os materiais de limpeza. Outra classificação, os bens móveis. Bens móveis são suscetíveis à remoção sem dano no seu estado físico e de utilização. Veículo, eu posso considerar ele como um bem permanente e também posso considerar como um bem móvel. Eu posso modificar, posso alterar a sua posição. Tá? Veículos, animais, máquinas, móveis, equipamentos. Bens imóveis, bens que não podem ser deslocados do seu lugar de origem.
seja solo, subsolo, e sem dano físico de utilização. Um exemplo de bens imóveis: casa, terreno, edifício, reflorestamento, etc. Aqui tem um exemplo do reflorestamento, mas né, a contabilidade ela não se restringe somente à contabilidade comercial. Nós temos aí contabilidade imobiliária, contabilidade do agronegócio. Então, aquilo que tiver direcionado ao seu ramo de negócio, ao seu objetivo, aí vai aparecer alguns elementos que talvez fiquem um pouco estranho, mas são usados. Bens tangíveis são bens que constituem corpo, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Então, eu posso considerar veículo como um bem permanente, eu posso considerar ele como um bem móvel e também é um bem tangível, porque eu posso tangenciar esse bem. Tá? Bens intangíveis são bens que não constituem matéria, ou seja, que não podem ser tocados. Mas mesmo assim nós precisamos, né, através de uma avaliação econômica, financeira, nós temos que registrar isso na contabilidade. Exemplo mais comum aí, mais usado, marca e patente. E hoje, com a questão assim de criações, de ideias ligadas à tecnologia, nós podemos colocar também a licença de uso de direitos autorais ou licença de uso de marcas. Entendido essa questão do bens? Tudo bem, vamos lá. O que são direitos? São elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Geralmente, para identificar uma conta que ela participe do grupo de direitos, ela vem com a expressão a receber, ou a compensar, a recuperar, a acreditar. Tudo bem? Então, se eu tenho um boleto a receber, ele é considerado como um direito, porque eu tenho um direito de receber esse valor. Mas por que se gera um boleto a receber? É porque, numa operação comercial, terceiros adquiriram um bem que pertence a você. E como característica é aquele que a pessoa não paga ali na hora, à vista. Porque se ela pagar à vista, podemos considerar que aquela operação comercial acabou ali. Ela levou seu produto e pagou para você em dinheiro. Mas quando ela pede um parcelamento e isso gera um boleto, isso gera uma. Hoje não é muito usual falar duplicata, mas nós falamos boleto. Ela divide esse pagamento e o que acontece? Ela, olha, eu vou pagar para você em 30, 60 e 90 dias. Você cria um boleto, 3 boletos, e esse você controla como contas a receber na sua contabilidade. Então, por isso que é considerado como um direito. A pessoa levou um bem que é seu, mas ela não pagou ali no momento que ela levou. Tudo bem? O que são obrigações? É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas. Então, é um pensamento contrário ao de direito. No direito, a pessoa levou um bem que é seu, uma mercadoria que você comprou, né, que você produziu, e ela não te pagou nada ali no momento, ela pediu para você parcelar. Na obrigação, esse pensamento é ao contrário. Você está adquirindo de um fornecedor um bem que não é seu, você vai comprar, só que você não vai pagar à vista. E você tem uma obrigação de pagar esse fornecedor aí nos dias que você combinou com ele. Então esse boleto agora, ele vai levar a expressão de a pagar. Então todos aqueles exemplos, para me considerar como obrigação, tem que ter a expressão a pagar, ou a recolher, ou a indicação do nome de quem você comprou e outras definições. Tudo bem até aí? Então, nós temos agora
Um resumo do patrimônio. Até que eu falei para vocês. Bem, direitos e obrigações. Bens e direitos são elementos positivos, né, porque remete à questão de o que você tem de bens que pertence à sua empresa e aquilo que você tem direito de receber. As obrigações nós consideramos como elementos negativos, que são aqueles que, em determinado momento, que chegar aquele vencimento daquela obrigação, eu tenho de alguma forma pagar essa obrigação. O patrimônio líquido. Então, o que é o patrimônio líquido da empresa? É a diferença entre os valores positivos e negativos. Aqui tem uma fórmula, né? Que o patrimônio líquido é bem mais direitos menos obrigações. Tudo bem? Até aqui, esse patrimônio líquido é aquele que geralmente vai configurar o que os sócios investiram na empresa ou o que o próprio o proprietário investiu na empresa ali no seu capital inicial, que é uma coisa que vamos ver um pouquinho para frente. Tudo bem aqui, pessoal? Aqui nós temos outro gráfico, né? Então, o que nós podemos aqui resumir, então? Nós temos dois grupos, né, que dividem a contabilidade, a questão do ativo e do passivo. O que compõe o ativo? Os bens e os direitos. O que compõe o passivo? As obrigações e a diferença entre os elementos positivos e negativos, que é o patrimônio líquido. Tá certo? Aqui tem um exemplo bem prático, né? Ó. Então, do lado esquerdo, nós temos o ativo, bens mais direitos, e do lado direito, obrigações e o patrimônio líquido. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos o exercício, né? Ó. Então eu vou fazer esse primeiro, né? Depois, quem quiser aí que eu mando esse exercício para vocês fazerem, em uma outra oportunidade eu corrijo. Mas aqui, o que acontece? Nós temos aqui, na primeira coluna, nós temos os elementos, que é bens, direitos e obrigações. Na segunda coluna, se é positivo e negativo. E na terceira coluna, se é ativo ou passivo. Então aqui eu já classifiquei clientes. Quando eu tenho clientes na minha empresa, esses clientes, eles geraram boletos a pagar. Agora, para mim, eu tenho um direito a receber, né? Então, o cliente, para mim, é um direito, né? Aqui, ó, bens, direitos e obrigações. Então, dentro das 6 opções, ele é o direito. Se ele é direito, ele está do lado dos elementos positivos. Ó, direito positivo. Então, ele é um elemento positivo. E as duas opções que eu tenho aqui no número 2. No número 3, se ele é positivo e é um direito, ele faz parte de um grupo chamado ativo. Tá certo? Então vamos ver aí só para a gente encerrar o vídeo, para ver se você aprendeu. Conta caixa é um bem, um direito ou uma obrigação? Ele é um bem da empresa, né? Se ele é um bem, ele é um bem. Se ele é um bem, ele é positivo ou negativo? Se ele pertence aos bens, ele é, ó, valores positivos. Então ele é positivo. E se ele é positivo e pertence aos bens, ele é ativo ou passivo? Então, se ele é um bem positivo, ele está do lado do ativo. Tudo bem, gente? Então, espero ter ajudado nesse vídeo aqui e que você aproveite esse ensinamento bem aí curtinho, bem fácil. E se precisar de alguma informação, estarei disponível. Deixe seu comentário aí no meu canal, que me ajuda muito. Obrigado, até a próxima.